Olá, pessoas, sejam muito bem-vindos. Eu finalmente consegui concluir o livro Guia Prático para o Mago da Mente. Em janeiro será lançado para vocês, entre a segunda e terceira semana de janeiro. Então já vamos começar o ano com um guia prático para você transformar a sua vida. Algo que eu trabalho, inclusive, até hoje, eu faço isso e busco outras formas e novas maneiras de me conhecer cada vez mais profundamente e alterar, tanto dentro quanto fora, as coisas. E eu gosto muito desse poder, de ter tido a oportunidade de conhecer o poder que eu tenho, de conhecer a responsabilidade que eu tenho sobre a minha vida, e isso me deixa muito feliz. Quando eu me lembro sempre que, assim que eu comecei, tinha uma sensação da responsabilidade como um peso. E eu fiquei, cara, e agora? Minha responsabilidade, o que eu vou fazer? O que eu faço com tudo isso? Com esse conhecimento que eu tenho agora, de que eu posso transformar, de que eu posso ter coisas melhores, de que eu posso sonhar mais alto e que eu posso realizar muitas dessas coisas. E agora? E o que eu quero? E aí fui em busca disso, de buscar o que eu quero e ir realizando à medida que o tempo passa, e colocar um cronograma, fazer um template todo bonitinho para ir até o fim desse ano, eu quero isso e tal, né? Daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Então fazer toda essa projeção da minha vida e eu entender que eu tenho o poder e a responsabilidade de cumprir com tudo isso, me motiva a buscar conhecer mais e aprender mais e fazer mais por mim. Porque eu lembro que eu tinha muito o pensamento de fazer pelos outros, que a espiritualidade ia cuidar de mim. Esse é um erro que eu fui induzida a acreditar, sabe? Não em todos os lugares você vai ter essa indução, mas foi o que aconteceu comigo. Então eu tive esse ensinamento e eu acreditava que era assim. Eu cuido de todo mundo e que os deuses cuidem de mim. Mas aí eu entendi que eu primeiro tinha que cuidar de mim. Porque sim, eu sou capaz e eu fiz isso por muito tempo. Cuidar dos outros e deixando que a espiritualidade cuidasse, mas não é o ideal, sabe? É como se você tivesse quebrado a sua perna e você ir carregar uma pessoa nas costas, ao invés de tratar a sua perna quebrada para depois você pensar em fazer isso. Entende? Um amor próprio mais crescente, um autocuidado, porque eu ficava muito na teoria, na filosofia de altruísta, e não que seja ruim ser altruísta, eu ainda me considero uma pessoa altruísta, mas no sentido de carregar as dores do mundo e não cuidar das minhas próprias, ignorar, deixar pra lá, porque o meu sofrimento é menor do que o fulano. Então isso que eu tô sentindo, e acabava não tratando muitos dos problemas que eu tive na minha infância e adolescência, acabei não cuidando disso e deixando sempre pra depois. E aí chegou um momento que virou uma bola de neve e que eu já não conseguia mais fazer o que eu vinha fazendo, de cuidar dos outros e me deixar por último. E um dia talvez fosse dar certo de eu parar pra cuidar de mim. E aí quando eu conheci a magia, e particularmente a magia mental, foi que girou uma chave de eu aprender a me conhecer. Porque eu me curando, eu consigo curar mais gente, sabe? E eu espero que você tenha, se você esteja nessa fase, ou se você estiver saindo dessa fase, dessa crença de que você tem que esquecer os seus problemas, deixar pra lá e cuidar dos problemas dos outros. Então eu espero que você esteja saindo disso, que você me encontre nesse momento, que esse livro vai te ajudar muito nos próximos vídeos, porque farei vídeos também a respeito, alguns dos exercícios que estão lá no livro. Eu espero compartilhar tudo isso com vocês. E assim, não é saudável, não faz bem, não a minha possibilidade disso dar certo. E aí eu aprendi com a magia
me voltei mais pra magia mental, mas o conhecimento da magia, desse poder, dessa responsabilidade de autoconhecimento, que foi a primeira coisa, em todos os livros que eu comecei a ler, sempre falava sobre autoconhecimento. E aí eu fui me conhecer, cuidar da criança interior. Até me emociono falar a respeito, porque quantas vezes eu deixei de lado os meus sonhos, meus objetivos, para realizar o sonho de outras pessoas, e aquilo me fazia bem, tá? Só que a longo prazo eu ia vendo as pessoas realizando os seus sonhos e não voltando para me ajudar a realizar os meus. Eu ia vendo, crescendo, e eu ficava feliz com isso, só que os meus sonhos deixados para trás, eu não via nada deles acontecendo, porque eu tinha deixado para lá. Então, essa foi a principal transformação da magia na minha vida. Isso foi a melhor coisa que me ocorreu, sem dúvidas. Foi esse momento de olhar pra mim, cuidar de mim e tirar dias, semanas, meses pra mim, pra eu cuidar de mim, pra eu fazer por mim. E é muito bom. E muitas pessoas falam sobre ser egoísta ou isso te afastar das pessoas, mas não é assim. À medida que eu fui fazendo isso, eu fui podendo ajudar mais as pessoas. Porque à medida que eu trato as feridas que foram causadas, tanto por mim quanto as feridas que eu deixei que as pessoas me causassem, elas foram sendo curadas à medida que eu trabalhava no autoconhecimento com exercícios para transformar hábitos, para transformar ideias, valores. E à medida que eu ia fazendo isso, eu fui ajudando muita gente ao longo do caminho. Eu fui influenciando muitas pessoas nessa jornada que eu comecei, que transformou a minha vida e transformou a vida de muitas pessoas à minha volta também. Então, ao invés de eu deixar de lado a minha dor, meu sofrimento, a realização dos meus sonhos pra cuidar de uma outra pessoa, ao fazer isso, olhar pra mim e cuidar de mim, eu consegui ajudar muito mais pessoas, entende? Eu consegui mostrar pra elas o meu exemplo. E também com leituras do tarô, muitos rituais que eu fiz, e tudo isso ajudou muito mais do que eu simplesmente me deixar de lado para ir ajudar uma pessoa particular, alguém que estava próximo, alguém que eu via precisando de ajuda. Então impacta muito mais gente quando você consegue olhar para si e cuidar de si mesmo. Você consegue impactar muito mais, as pessoas vão te vendo, porque é aquele negócio da influência, sabe? A pessoa vai olhar pra ti e ver que tu não tá bem, porque por mais que a gente tenha uma máscara e ache que estamos convencendo geral com ela, não é assim. As pessoas conseguem perceber. Temos um semblante que mostra, né? Por mais que você tente disfarçar, você não vai andar com espelho o dia inteiro. Eu não duvido que há quem passe, mas a maioria das pessoas normais não fazem isso. Então você não tá vendo como tá a sua expressão facial, como tá o seu semblante. E as pessoas percebem isso. E aí elas vão te olhar e ver se querem ou não te seguir. E agora, muita gente... eu influencio muita gente. Ao meu redor mesmo, eu não falo da internet porque eu não vejo os posts de vocês, é só as pessoas com quem eu tenho uma relação mais próxima, de fazer leitura para elas, de fazer rituais. Aí eu vejo essa mudança, eu consigo ver a influência e o impacto que eu tenho na vida das pessoas. Mas aí dos 730 inscritos que estão aí no canal, eu não conheço todos, né? Não fiz 730 leituras ainda. Mas enfim, o ponto é que há um impacto. E eu consegui sim influenciar muitas pessoas, eu consegui ver tanto da família, colegas, amigos próximos e as pessoas para quem trabalhei. E é muito gratificante de ver que eu cuidar de mim tá ajudando também outras pessoas. Isso é uma sensação maravilhosa. E assim que lançar o livro, eu vou estar compartilhando aqui com vocês, que já estará disponível. Eu vou publicar tanto no Clube de Autores quanto na Amazon, para que vocês consigam comprar, porque tem gente que tem assinatura da Amazon, né? Eu sou uma dessas pessoas, eu tenho assinatura da Amazon porque eu gosto de ler os livros e deixo lá tudo bonitinho, enfim. E aí você vai poder ler, né, sem ter um gasto a mais, caso seja assinante do Kindle.
E é isso, pessoas. Eu espero profundamente que esse livro possa ajudá-los. Transformação nesse autoconhecimento, uma jornada que continua eternamente. Eternamente. A jornada do autoconhecimento é algo que a gente vai se conhecendo, mudando, né? Porque você se conhece. Eu quero chegar nesse nível aqui. Aí quando você chega nesse nível, você tá com outro pensamento, com outros sentimentos, é outra visão, e aí você precisa reformular. Quais as bases que eu quero agora que me sustentem para eu chegar nesse próximo nível? Então é isso que você vai encontrar no livro do Guia Prático para o Mago da Mente. Eu espero que transforme a vida de vocês assim como tem transformado a minha. Vejo vocês na próxima semana. Até lá!